Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre Khabib Nurmagomedov e Daniel Cormier. Os dois foram indicados ao Hall da Fama moderno do UFC e tivemos agora no final desse mês de junho a cerimônia, né? Então tivemos ali tanto o discurso do Daniel Cormier quanto do próprio Khabib Nurmagomedov, né? Eu assisti os dois discursos, né, inteiros e tal, e eu decidi fazer esse vídeo aqui para comentar mais ou menos ali o que eu achei, a minha opinião, o que eles falaram, os principais pontos, né? Dessa vez eu nem anotei nada, né? Vai ser de cabeça aqui, não fiz um roteiro. Vai ser mais ou menos como eu fiz da entrevista do Poatan e do Adesanya no vídeo de ontem, né? Então, basicamente, começando pelo Cormier, que foi o que eu vi primeiro, né? Ele falou por 20 e poucos minutos ali. Ele falou do pai e da mãe dele, né? Que não estão mais aqui, né? Ele foi ali com o colar, com uma foto dos dois. Falou que conseguiu cumprir muito dos desejos que ele tinha, né? De ser campeão e etc. Enfim, falou da dificuldade que é. Ele se emocionou bastante ali, né? Porque eles não estão mais com ele. Falou, inclusive, que o pai dele, se eu não me engano, acabou falecendo logo depois da derrota dele pro Miocic, enfim, várias dificuldades, né? Ele acabou também citando a filha dele, né? Acho que foi a primeira filha dele, se eu não me engano, que faleceu em 2003. Ela tinha meses de idade e ela acabou falecendo num acidente de carro. Então, assim, realmente muitas situações delicadas, né, que ele acabou se emocionando ali. Ele até brincou depois, né, que eu odeio chorar e tal, mas é difícil, né, numa situação dessa, ainda mais o cara estando ali no Hall da Fama, que é algo que muitos atletas querem, né, chegar ali no nível que ele chegou, sendo campeão de 2 categorias e tal. Ele falou das dificuldades que ele passou, porque tendo esse fato com a filha dele, enfim, era um dos motivos que poderia ter feito ele desistir de tudo, mas ele continuou, né? Aquilo foi o que motivou ele a continuar, a não desistir. Então foi bastante interessante, né? Esse começo do discurso dele, emocionado e justamente falando como isso serviu de combustível para ele. Depois ali mais pro meio ele citou a questão da toalha, né? Ele meio que fez uma brincadeira ali assumindo que naquela pesagem para a luta contra o Anthony Johnson, que ele botou a mão na toalha e tal, ele falou, vou ser transparente aqui e tal, e contou que de fato ele fez aquilo, ele botou a mão ali para bater o peso, porque não tinha conseguido e tal. Enfim, falou ali na brincadeira, a galera deu risada, porque assim, é uma coisa que já passou, né? Não tem muito o que fazer. Enfim, claro que não é uma atitude que eu acho correta, né? Enfim, mas foi o que eu acabei de falar. Já foi, né? Vai fazer o quê? Aí acabou, como passou anos daquilo, acabou contando, dando risada e tal, e realmente falou que precisou. Então ele assumiu isso, né? Que muita gente já tinha jogado na cara dele e tal. Enfim, aí depois ali mais pro final, ele acabou agradecendo todo mundo ali, né? Tanto da academia dele, citou várias vezes o Caim Velasquez, né? Que é um cara que praticamente ele citou, né? Que é um irmão pra ele, elogiou tanto o Caim Velasquez ali treinando com ele, né? Falando quão duro ele era. Lembrando que o Cormier já falou que o Velasquez, pra ele, é o maior peso pesado da história do UFC, etc. Enfim, então falou bastante do Velasquez, falou do Rockhold, falou do Khabib, falou dos técnicos, enfim, todo mundo que tava ali, agradeceu todo mundo, falou dos filhos dele, né, que realmente são as coisas mais importantes pra ele, a família e tal. Enfim, foi um discurso bastante legal. Indo ali pro Khabib Nurmagomedov, eu achei interessante, e foi até um pouco engraçado o discurso dele, porque ele chegou lá e tinham vários papéis ali e tal, porque o pessoal meio que se prepara, né, leva uns tópicos ou até mesmo um texto pronto. E o Khabib falou, eu não trouxe nada pronto, deixaram alguns papéis aqui, e ele falou, mas eu vou ser eu mesmo. Né? E aí ele foi lendo um tópico ou outro e foi falando ali de cabeça, foi bastante natural. Algo que eu acho legal, inclusive o que eu faço em muitos vídeos meus aqui, como eu tô fazendo agora. Eu gosto de ser natural, falar o que eu penso. Mesmo que você possa escrever um roteiro colocando o que você pensa, às vezes não soa tão natural, né? Então eu achei legal isso, porque você vê que ele fala o que ele realmente tá pensando ali na hora, né? Você percebe a transparência no que ele tá falando. E aí eu achei legal porque ele, em partes, seguiu o que o Cormier fez, né? Agradeceu um monte de gente, empresários, técnicos dele, o próprio Cormier, falou da história dele, que ele chegou ali na IKE, né, na academia do Cormier, do Javier Mendes, do Caim Velasquez, do Rockhold, que ele não falava inglês, então ele não entendia nada. Às vezes o Javier Mendes falava pra ele relax, né, pra ele relaxar, e ele falou que ele ia mais forte, porque ele não entendia que relax era pra relaxar, ele falou que não entendia nada, ele só falava ok, não sabia o que era. Então contou essa situação engraçada, falou que o pessoal pensava que ele era louco, porque falavam pra ele relaxar e ele ia mais forte. Falou, claro, do pai dele, não tinha como não citar o pai dele. Falou de todos os caras ali da academia, do Makhachev, do Umar Nurmagomedov, enfim, de toda a galera que tem ali. Um ponto interessante que eu queria falar aqui, que eu lembro também que ele disse, é que o pessoal ali da equipe dele, né, ele diz que vão ter 3 campeões aí em breve, nos próximos, se não me engano, 3 anos que ele falou no UFC, né, ele citou o Islam Makhachev no peso leve, o
o Umar Nurmagomedov no peso galo e o Magomed Ankalaev no meio pesado, né? Então isso é legal, né? São as previsões que ele fez aí. Depois do discurso dele, que eu achei bem interessante, como eu falei, ele agradeceu a todo mundo, foi engraçado. Teve uma parte no começo, agora que eu lembrei também, que ele falou sobre o Cormier com o filho dele, né? Que ele tinha uma correntinha ali, que acho que era uma corrente que o Cormier deu de presente. E aí o Habib, enfim, é Habib a pronúncia, né? O Habib perguntou pra ele, mas por que você deu isso pro seu filho, né? Ele, porque eu amo ele, eu gosto dele, eu dei e tal. E aí o Habib fez um paralelo, né? Falou, não, mas você tem que fazer ele, assim, merecer isso, né? Conquistar isso. E aí ele usou isso, né? Pra contar a história do pai dele, como que era, tudo que o pai dele fez, porque eles moravam num lugar bem pobre, que não tinha nada. Aí o pai dele acabou comprando uma casa ali na capital, né, no lugar melhor. Ele tinha acho que 15 pessoas e, enfim, era tudo difícil. E o pai dele sempre fez de tudo para melhorar a vida de todo mundo ali, para todo mundo ter como treinar, ter como se alimentar, enfim, e ter um nível bom. E o trabalho funcionou, né? Só ver o nível dos caras e tal. Depois, numa outra entrevista, ali depois da cerimônia, ele acabou falando também, de novo, né, do Makhachev. E a parte que eu achei interessante foi que ele fez questão de deixar claro que ele está muito feliz pelo Charles Oliveira como campeão, né? Ele falou, às vezes eu me pergunto as coisas, eu respondo, e sai na mídia de um jeito que não é o que eu quero dizer. Então eu achei bem legal que ele deixou isso muito claro. Ele falou, eu sou muito feliz pelo que o Charles fez e chegou onde chegou. Ele falou, ele tem derrotas no UFC, mas ele nunca desistiu. Aliás, no próprio discurso dele, do Habib, ele falou isso sobre não desistir, né? Citou as lesões dele, que ele teve um monte de lesão. Enfim, foi muito legal. Tem um monte de coisa, né? Não dá pra eu falar de tudo aqui, né? Senão eu vou ficar os 20 minutos de um, 20 minutos do outro. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando, ele citou essa questão do Charles, que ele realmente está feliz porque ele nunca desistiu, porque ele tem um recorde de finalizações, que ele também teve uma vida muito difícil, uma vida realmente como um cara pobre no Brasil e etc, e conseguiu ter o que ele tem. Então ele falou, de forma alguma eu não gosto ou eu quero tratar mal ou desrespeitar o Charles. Ele falou, de forma alguma. Ele falou, que eu quero e que eu acho que é justo é o Makhachev, com a sequência de vitórias que ele tem, competir, né? Ele falou, eu só quero ver o melhor contra o melhor, né? Ele querendo dizer, do Charles contra o Makhachev. Ele falou só isso, né? E eu achei legal também que ele acabou falando assim, quando a repórter falou, mas e se você tivesse enfrentado o Charles e tal, né? Uma coisa que todo mundo levanta. E eu achei legal a resposta do Khabib, que é mais ou menos o que o próprio Charles fala. O Khabib, ou Habib, ele disse, né? Falou, em 2000 e não sei quanto, ele falou o ano lá, não lembro agora de cabeça, ele falou, tinha o Ben Henderson, depois na categoria peso leve, né? Aí teve o Anthony Pettis, aí teve o Rafael dos Anjos, aí teve o Conor, teve o Ed Álvares, enfim, falando dos campeões, né? Aí ele falou, enfim, teve eu, né, e o meu tempo, né, e agora é o tempo do Charles, né, então assim, ele não quis em momento algum dizer, eu poderia lutar com o Charles, eu teria ganho e tal, não sei o quê, em momento nenhum ele menosprezou, né, o Charles, inclusive ele falou, eu tive meu tempo, assim como todos os outros tiveram os seus respectivos tempos, e agora é o tempo do Charles, e ele falou, eu acredito que depois do tempo do Charles vai ter o tempo do Makhachev, ele falou, então tudo é uma questão ali de tempo, né, o meu já passou e tal, então eu achei legal a resposta dele. Então é bom quando a gente pega as informações da boca do cara. Quando o cara dá uma entrevista assim, e é ali que você tá vendo sem corte e tal, e você pega o que ele de fato tá falando. Quando você pega a notícia escrita, ou alguém que falou e tal, e você não acessa a informação para você entender, às vezes você acaba lendo chamadas que o pessoal faz de um jeito que parece que é outra coisa, né? Então eu não vi ali nenhum desrespeito, pelo contrário, né? Respeitou muito e falou que é isso, que ele quer ver o melhor contra o melhor. Enfim, resumindo bastante, foi isso que eu vi ali nos dois discursos e nessa entrevista depois. Aliás, nessa entrevista depois, o Cormier estava perto do Khabib, foi lá, brincou com ele e tal. A última parte que eu lembrei dessa entrevista, que foi a parte que o Cormier brincou com o Khabib, né, com o Habib, foi uma pergunta que a repórter fez, né? Por que o pessoal do Daguestão, ali da Rússia também, por que é uma potência desse jeito que é hoje no MMA, né? Por que tem tanta gente boa e tal? E ele falou que ele acha que é por conta da carreira amadora que esses atletas têm. Ele falou, eu fiz 300 lutas amadoras antes de virar um profissional. O Umar Nurmagomedov fez umas 200 lutas no amador antes de virar profissional. Então, a gente
tem um preparo, uma experiência gigante para depois virar profissional. Ele falou, e às vezes aqui nos Estados Unidos ou em outros lugares, o cara faz 3, 5, 8 lutas no amador, 10 lutas no amador, tem gente que nem faz direito e já tá no profissional. Então ele falou, eu acredito que isso faz com que a gente chegue mais preparado e tenha essa diferença do restante, né? Então eu acho que faz sentido, né? De fato faz sentido você ter a experiência, enfim, todo o treinamento, sei lá, eu acho que muda muito, né? Você chegar já preparado, né? Ainda mais para um evento grande como o UFC. Então, basicamente é isso. Eu acho que o último ponto que eu lembrei agora foi dele falando que o Makhachev era o aluno preferido do pai dele, né? Que ele disse que ele faz questão de estar com o Makhachev, com todos os outros, que ele quer fazer isso que o pai dele também fazia, de ajudar os outros e tal. E ele falou, né? Ele era o aluno preferido do meu pai e eu tô fazendo isso tudo porque é o legado do meu pai, né? Meu pai queria que o Makhachev fosse o meu sucessor, porque o Khabib é mais velho que ele. E o pai dele já tinha falado pra ele, né? Quando você começar a cair de rendimento, vai ser o momento do Makhachev, porque ele é um pouco mais novo, 3 anos mais novo. Então ele falou, isso é o legado do meu pai, por isso que eu faço isso. E aí ele até brincou, vocês vão me ver aí por muitos anos, porque eu vou estar com o Makhachev. Vou estar enfim, com todo mundo ali. E aí ele até citou, né? Falou, é bem mais difícil, também respondendo uma pergunta da repórter, é bem mais difícil pra mim estar assistindo eles ali do que eu mesmo lutando, né? Ele falou, porque enquanto o Makhachev e os outros caras lutam, eu só posso falar. Quando eu luto, ele brincou, né? Eu posso falar e posso lutar, porque em muitas lutas ele falava enquanto ele lutava, então ele fez essa brincadeira aí. Enfim, é isso. Eu assisti as duas, gostei bastante, deu pra ver, né? Porque eu meio que lembro de cabeça bastante coisa, fui falando uma coisa e puxando outra, e eu quis fazer esse vídeo porque não sei se todo mundo vai conseguir ter tempo de assistir os discursos e tal, porque é mais de 40 minutos os dois discursos juntos, fora a entrevista e tal, e não sei se também tem legendado em algum lugar, então eu fiz questão de trazer aqui de forma resumida, junto com a minha opinião. Então, é isso. Se vocês assistiram e quiserem colocar mais alguma informação que vocês acharem interessante, pode colocar aqui embaixo, ou só um comentário também, e vamos ficar de olho aí se o Khabib Nurmagomedov acerta a previsão dele dos próximos campeões. Lembrando que o Islam Makhachev é um cara que sei lá, acho que anos já atrás, falei que pra mim ele um dia seria campeão do UFC, né? Espero que demore um pouquinho, né? Porque eu gosto do Charles como campeão. Mas é isso, comenta sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!